Salve pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Bom início de ano para nós, né? E começando o ano muito bem, vamos falar um pouquinho de palavras-chave, né? Dar um contexto ali do que são as correspondências de palavras-chave, aonde elas se encaixam ali numa estratégia, né, de campanhas da rede de pesquisa, em PMax também elas têm a mesma ideia ali de uso e também alguns exemplos práticos de como elas funcionam aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou abrir aqui um material simples, prático e rápido que eu fiz e a gente vai seguindo ele, eu vou explicando um pouquinho sobre as correspondências, tá? Se ficar alguma dúvida, algo que vocês não entenderam muito bem, é só deixar nos comentários aqui embaixo, que aí eu venho, respondo e gravo um vídeo novo explicando e me aprofundando um pouquinho mais ali na dúvida que ficar em aberto, tá bom? Então vamos aqui para a tela, vamos dar uma olhadinha juntos. Material. Basicamente aqui, ó, eles, como eu já tinha dito, né, ele vai explicar um pouquinho cada tipo de correspondência, como elas funcionam, alguns exemplos práticos e o objetivo principal que a gente tem que pensar em como usar as correspondências de palavra-chave é quando a gente tem um orçamento enxuto, e mesmo que não seja tão enxuto, tá? Às vezes é um orçamento que a gente tem que a gente precisa de fato dar uma... a gente precisa aproveitar esse orçamento da melhor maneira para sempre ter resultado. Eu acho que essa é a ideia de uma analista de mídia / gestor de tráfego. Esse é um dos papéis que a gente tem fundamentais na parte operacional das ferramentas. O que seria a parte operacional? A parte de planejar as campanhas e colocar elas aqui em prática, e no dia a dia a gente entender como a gente melhora os resultados, e pensando em campanhas da rede de pesquisa, que são as principais, o combustível das campanhas é palavra-chave. Então belezinha aqui, né? Vamos para o próximo slide. Aqui é a correspondência ampla, né? Que ela é a mais usada, né? Ela é a mais prática. Na verdade, ela já foi a mais usada. Eu acho que hoje é a correspondência de frase. Mas basicamente aqui, ela permite que o Google, né? Ela vai exibir os anúncios para as pesquisas relacionadas, claro, né? Que seriam ali, igual aqui no exemplo que eu tenho, né? Aulas de inglês online. Então aqui entende-se que seria uma empresa, né, que oferta cursos de inglês online, né? Ou um profissional. A gente tem essas duas frentes aqui dentro desse segmento. E aqui, só que aqui já tem esse ponto que eu coloco aqui, que aqui ele vai exibir as pesquisas para essas palavras-chave aqui, mas ele pode exibir anúncios mesmo que não esteja dentro do contexto, tá? Ou mesmo que não tenham exatamente essas palavras dessa forma. Como que é o exemplo? Por exemplo aqui, aulas de inglês online, né? Aqui eu trago, ó, ele pode exibir os anúncios para pesquisas, ó, que tem, por exemplo, cursos de inglês online, aprender inglês em casa e tradução de inglês-português. Essas pesquisas aqui, elas estão dentro do contexto aqui. Se a gente for olhar, elas estão dentro, né? Porque aqui a gente tem... Só que a gente tem três cenários aqui, né? A gente tem o cenário 1, de alguém que de fato está procurando um curso de inglês online. Então, ok. Esse aqui vamos dizer que é um lead, né? Ou um cliente qualificado que está de fato pesquisando aquilo que o nosso cliente oferece, que seria uma escola de inglês ou um profissional que oferece, um professor, né, que dá aula de inglês particular online. Aprender inglês em casa também está dentro do contexto, mas aqui eu pelo menos imagino que aqui está um funil invertido, vamos dizer assim, né? Aqui seria um meio, né? Porque aqui a pessoa está querendo aprender inglês em casa, mas ela ainda não sabe se ela vai fazer uma aula online, ou talvez se ela vai optar aí pelo YouTube, ou talvez se ela quer comprar um curso em uma plataforma como Udemy, por exemplo, que tem vídeos on demand lá, que você paga um valor, ou você compra o curso e você assiste lá, diferentemente de você ter um professor dedicado, né? E aqui no último caso, tradução inglês-português. Aqui eu já acho que sai fora um pouco do contexto de aula de inglês, porque aqui a pessoa está procurando um tradutor, né? Ou ela está procurando o Google Tradutor, ou algum outro tradutor, ou alguma ferramenta, enfim. Então ela está num contexto totalmente diferente desse de aulas de inglês online. Quando a gente usa correspondências amplas, então a gente corre esse risco, tá? Da gente pegar aqui cenários em que nós podemos ter clientes qualificados para as palavras-chave que a gente escolheu, seria aula de inglês online, mas nós também vamos pegar clientes que potenciais, né? Na verdade aqui não é um potencial, porque nós vamos pegar pessoas que estão pesquisando coisas totalmente fora do contexto que a gente tem, tá? Então, e também, por exemplo aqui, igual esse exemplo já contextualizou muito bem, né? Mas aqui, ó, vamos pegar o nosso exemplo aqui da palavra-chave, né? Que são aulas de inglês online. Vamos colocar aqui rapidinho. Aulas de inglês... Opa, inglês é com S, online. Beleza. Ó, aqui a gente já vê mais ou menos o que as pessoas estão pesquisando aqui relacionados a esse termo. Isso aqui já ajuda até a gente filtrar melhor a escolha das palavras-chave também, tá? Ó, tá vendo? Ó?
Tem pessoas ó, que estão precisando aulas de inglês online, belezinha, mas pessoas estão precisando aulas de inglês online valores, então é uma pessoa que já sabe, também está muito dentro desse contexto, mas ela está focando em valores. Então se você segmenta na sua estratégia, dos seus conjuntos de anúncio aí, da sua campanha, aulas de inglês online valores, você pode colocar, se for permitido pela empresa ou pelo seu cliente, né, pelo profissional liberal, você pode colocar lá valores no título do anúncio, valores a partir de X, por exemplo, que aí você está muito dentro do contexto de pesquisa dessa pessoa, que ela já está cotando valores, então é uma pessoa que está propensa a fechar negócio, né? Aqui, ó, aulas de inglês online grátis. Então aqui já está dentro de uma questão que eu vou falar daqui a pouquinho sobre negativação de palavras-chave, né? Que nosso cliente não está querendo dar aula grátis. Ele até pode, por exemplo, ter a gente chama isso de masterclass, né? Sabe aquelas lives que o pessoal oferece, que ele contextualiza ali o serviço que ele está oferecendo, ou o produto, e aí no final ele faz uma oferta para as pessoas comprarem o produto dele, ou entrarem num grupo de WhatsApp, porque ali ele vai fazer uma oferta especial. Então, geralmente o pessoal, se fosse para esse caso, eu usaria aulas de inglês online grátis, mas não é o caso. Aqui, no exemplo que eu estou dando, o meu cliente oferta aulas de inglês online e ele não tem interesse em dar aula gratuita, né? Porque não existe almoço grátis. E aqui aulas de inglês online para crianças, então se o seu cliente, sua empresa tiver, aí seria interessante separar por conjuntos de anúncios, tá? Porque você sempre tem que pensar na escolha da sua palavra-chave, ela tem que estar muito relacionada ao que os seus anúncios estão dizendo, tá? Porque se a pessoa coloca aqui aula de inglês online, e aí você coloca por exemplo, um título de anúncio, a melhor escola de inglês do Brasil, aprenda inglês facilmente, beleza. Isso tá dentro do contexto? Também tá, mas se eu pesquisar aula de inglês online e eu caio num anúncio, vamos ver aqui, vamos ver exemplos práticos ao vivo aqui, ó. Aulas acessíveis de inglês, por exemplo, aulas de inglês online, tá vendo? A Preply, ela foi muito certeira nesse ponto, porque eu tô pesquisando aulas de inglês online e eles estão ofertando aqui exatamente o que eu pesquisei, então as chances de eu clicar nesse anúncio são grandes, tá? Curso de inglês 100% online, também tá dentro, né? Tá super dentro aqui da pesquisa, tá? Cultura inglesa, estude remoto ou presencial. Aqui, não que eles não possam ter um clique, a cultura inglesa, pelo menos aqui em São Paulo, ela tem um nome, né? A gente conhece a cultura inglesa porque é uma empresa de anos, né? Mas, porém, entretanto, eu não tô procurando remoto ou presencial, eu tô considerando online. Aqui a gente poderia desperdiçar um clique. Porque a pessoa fala assim, nossa, que legal, presencial, deixa eu dar uma olhada, né? Mas às vezes, assim, eu culturalmente acho que as coisas online são muito mais baratas do que presenciais. Então eu já não clicaria, e falando de mim, né? Aí você pode ter uma concepção diferente desse exemplo que eu tô dando e tudo bem. Fluência em inglês em 8 meses, 5 aulas particulares na semana. Aqui a gente já está apresentando a solução de uma outra forma, né? Fluência em inglês em 8 meses. Caramba, bacana. 5 aulas particulares na semana, né? E aqui eles reforçam muito bem na descrição aqui, né? Só que aqui eu já acredito que seja um pouquinho mais avançado, não tá focado tanto no público iniciante, porque, ó, Centro Oficial, TOEFL, TOEFL, enfim, TOIC, TOEIC, né? Melhor do Brasil, isso aqui são, se eu não me engano, são tipo certificações de inglês para certificar que você tem um nível avançado, uma coisa assim. Tá? Eu tenho um inglês bem básico, mas tem coisas que eu me lembro muito bem. Beleza, então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado em usar ampla, porque é o que tá dizendo assim, né? Aqui, eu já deixo até mais mastigadinho. Quando a gente usa correspondências amplas, né? Quando as campanhas iniciais e descoberta de termos. Então você tem uma campanha nova, que você até pelo planejador de palavras-chave selecionou algumas palavras-chave, mas você precisa testar como a etapa dos potenciais clientes que você vai trazer, do lead. Você usa correspondências amplas só para ter uma noção, tá? E questão de quantidade também. Eu não coloquei aqui, mas muita gente sempre tem essa dúvida. Eu não costumo trabalhar muitas correspondências amplas, porque o Google já vai fazer o processo de pegar isso aqui que eu coloquei para ele na campanha e ele vai entender esse cenário e ele vai começar a disparar para vários tipos de pessoas com pesquisas que podem estar dentro do contexto ou não, que é igual o exemplo que eu dou aqui, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em usar ampla se você tem um orçamento muito enxuto e você precisa gerar resultado mais rápido, tá? Se esse é o contexto, eu não usaria correspondência ampla logo de cara. Eu usaria frase, que é a nossa próxima aqui, tá bom? Mas só para fechar a correspondência de palavra-chave ampla, tem aqui uma questão que é muito importante. A gente precisa fazer aqui, ó, deixa eu voltar aqui, perdão. Uma negativação de palavras-chave. O que seria negativação? Por exemplo, assim, aqui no caso, eu quero somente aula de inglês online, mas eu não quero
isso aqui, ó, grátis, por exemplo, né? Eu não quero que, ou, você vê que aqui, ó, até a barra da rede de pesquisa, ela traz muito bem esses exemplos aqui do que a gente pode fazer como negativação. Cursos de inglês online, meu cliente cobra pelas aulas, né? Ele vende um serviço, então ele não oferece curso grátis. Então, eu não preciso negativar curso de inglês online grátis. Eu posso negativar na aba de palavras-chave negativas a palavra grátis, né? Eu posso até mostrar um exemplo aqui, ó. É que a gente a gente tem campanha da rede de pesquisa sim. Deixa eu filtrar todas as campanhas. Vamos pegar aqui, pesquisa. Lembra o exemplo de sapatos, por exemplo, que eu estava usando? Ó, vamos pegar as palavras-chave aqui, né, de sapatos. Sapato social, ó, sapato esporte fino. Aqui lembra que o nosso contexto da aula de pesquisa, o meu cliente vende sapato social, ele não vende tênis. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negativar esses termos. E aonde a gente faz isso, né? Geralmente a gente já tem as abas muito bem definidinhas aqui, mas a gente pode pegar aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui em cima. Deixa eu fechar aqui, né? É porque tem uma aba que a gente também... Eu sempre sou muito acostumado a olhar aqui essa aba da esquerda, mas beleza, o Google facilitou... Não é recente, já faz um tempo já que a gente localiza a aba de palavras-chave negativas aqui em cima. Ó, então eu preciso... Como aqui tá tudo em ampla, né? Eu preciso fazer uma negativação muito boa. Então eu tenho que vir aqui, ó, e colocar pesquisas que poderiam fazer com que os meus anúncios fossem ativados, só que tá totalmente fora. Sapato social infantil, cara, eu não vendo sapato social infantil. Sneakers são a galera, é uma cultura de uma galera que cultua tênis específicos, tênis de moda, tênis que tem uma certa moda, que tem uma cultura, modelos específicos, modelos raros, enfim. Então eu não quero essa galera. Tênis, eu já coloquei tênis direto porque eu não vendo tênis. Tênis de corrida. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, sapatênis, porque eu não vendo sapatênis. E aí, quando a gente vai negativar, a gente escolhe se a gente negativa somente o grupo de anúncio ou se a gente negativa a nível de campanha. Geralmente, quando a gente vai trabalhar correspondências de palavra, antigamente a gente separava uma campanha e dentro dessa campanha 3 grupos de anúncio, um com ampla, um com frase e um com exata, mas não é bom fazer isso hoje, porque o Google provavelmente vai priorizar a distribuição da tua verba diária para o grupo de anúncio amplo, porque é onde ele consegue ter mais, aonde a IA, né, dele e a Machine Learning consegue ter mais, fazer mais testes e mais validações de públicos. Então aqui ele vai comer o seu orçamento para ampla e vai deixar os outros 2 conjuntos de anúncios com correspondências diferentes totalmente fora da jogada. Não que não vai aparecer, tá? Mas eu tenho absoluta certeza de que ele vai consumir muito mais a verba das amplas e aí o teu trabalho vai ser muito grande nessa questão de negativação, de separação de palavras, pegar o que apareceu como frase ou exato e trazer para dentro do outro conjunto de anúncio. Você vai ter um esforço maior para trazer resultado, tá? Eu vou dizer mais ou menos dessa forma. Pode ser que você tenha visto outras pessoas falarem de outra forma, mas na prática, conforme você for trabalhando com o Google Ads ali, você vai entendendo esse jogo das cadeiras aqui, tá? Então aqui agora nós vamos para correspondência de frase, que elas exibem os anúncios, né, quando a busca mantém o sentido da palavra-chave. Mesmo com as outras palavras-chave antes ou depois. O que ele quer dizer com isso aqui, ó? Vamos pegar o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Manutenção de ar-condicionado. Então ele tem esse símbolo aqui. Eu sempre confundo esse símbolo aqui, tá? Às vezes eu vou falar ele errado, mas as aspas, né? Então quando a gente coloca dessa forma, ó, ele vai trazer manutenção de ar-condicionado, tá vendo? Só que aí você vê que ele traz outros contextos, manutenção de ar-condicionado automotivo, se é o teu caso, se a tua empresa é só de ar-condicionado residencial e comercial, então tu não trabalha com ar-condicionado automotivo, então não põe, né? Negativo e automotivo. Residencial, tá ok. Manutenção de ar-condicionado perto de mim, isso aqui eu já entendo que manutenção de ar-condicionado atende um raio muito mais restrito, né? Claro que uma empresa de ar-condicionado de manutenção ela pode atender, vamos pensar, São Paulo todo, que é uma cidade muito grande, mas às vezes por questão de locomoção de um profissional, né, do profissional que executa esse serviço, custo com gasolina, com o tempo dessa pessoa, com deslocamento, trânsito, então se ele atende um raio próximo, é mais interessante e mais lucrativo para ele, porque ele consegue atender mais pessoas em um espaço de tempo mais curto. Principalmente agora que está muito quente em São Paulo, muitas pessoas devem procurar por manutenção, né? E aqui o perto de mim funciona muito bem, né? Então é interessante, se você tem um negócio local que atende um raio específico, sempre use o teu negócio o teu negócio perto de mim, porque vai dar muito bom para você. Mas você vê que aqui, ó, as pesquisas elas vão estar condicionadas sempre ao contexto do que a gente está fazendo, né? É manutenção de ar condicionado. Só que aqui a pessoa também pode colocar, por exemplo, assim,
ela pode colocar manutenção ar-condicionado sem o D. Ela pode colocar, por exemplo, deixa eu voltar aqui pra frente, deixa eu colocar aqui. Ela pode colocar, por exemplo, conserto de ar-condicionado, você pode colocar também. Que o Google ele vai considerar também essa daqui do conserto de ar-condicionado, porque conserto e manutenção, o algoritmo entende, tá? Então, manutenção de ar-condicionado, ele também vai exibir anúncio quando a pessoa pesquisar conserto de ar-condicionado. Se a pessoa colocar, por exemplo, assim, ar-condicionado, manutenção, a pessoa ele pode exibir o anúncio para você se você tiver pesquisado por manutenção de ar-condicionado. Agora, se a gente tira aqui, ó, pode ver, eu tenho quase certeza que ele vai trazer outros, ó, tá vendo, ó, olha a diferença aqui da explicação, ó, vamos pegar aqui, ó, quando eu uso as aspas, você vai ver que a barra de pesquisa ela vai entender um contexto diferente, ó. Quando eu trago manutenção de ar-condicionado dentro de correspondência de frase, ó, ele sempre vai trazer manutenção de ar-condicionado. E lembrando que você pode inverter ar-condicionado, manutenção sem o D, ar-condicionado, conserto de ar-condicionado. Ele vai considerar sempre, só que o contexto ele vai entender que o teu cliente está procurando, que você está querendo mostrar anúncios para pessoas que estão procurando manutenção de ar-condicionado. Agora, se a gente segmenta como palavra-chave ampla, lá na nossa campanha, ó, você vai ver o mar de possibilidades que o algoritmo vai encontrar. Ó. Manutenção de ar-condicionado. Se você faz uma campanha só em ampla, olha o que aparece. Ele vai exibir seu anúncio para curso de manutenção de ar-condicionado, empresa de manutenção de ar-condicionado, tá ok, tudo bem, tá ótimo. Instalação e manutenção de ar-condicionado, às vezes tua empresa não instala, é muito difícil, mas vamos supor que tu é um pequeno negócio que só faz manutenção. Então tu não instala. Então talvez esse clique aqui já vai ser um clique que vai gastar a tua verba e não vai trazer o cliente que você precisa. Ainda mais para pequenos negócios, cada clique conta muito, né? Porque é um negócio que tu fecha, que paga o investimento e você tem o seu investimento aí dentro. A gente vai ter uma aula depois falando sobre custo de aquisição, quando eu for falar sobre estratégias de lance, aí a gente vai fazer alguns cálculos aqui para você entender isso também. Limpeza e manutenção de ar-condicionado, ok, eu acredito que quem faz manutenção também oferece a limpeza, né? É uma cortesia ou deve ter um valor. Tabela de preço de manutenção de ar-condicionado automotivo. Cara, tá fora. Só se você trabalha com manutenção de ar-condicionado automotivo. Só que aí, a frase aqui eu colocaria as aspas e antes de fechar aqui eu colocaria de automóveis ou automotivo. Que aí ficaria mais contextualizado ainda pra ferramenta, tá? KNAI manutenção de ar-condicionado. Isso aqui é uma pessoa que tá querendo abrir um negócio e tá procurando qual a KNAI no MEI ou na ME que se enquadre para esse tipo de serviço, tá bom? Contrato de manutenção de ar-condicionado. Aqui eu não consigo pensar em um contexto, tá? Pode ser alguém que tem um pequeno empreendedor que tem uma manutenção e está procurando um modelo de contrato, porque às vezes tu vai pegar um cliente maior, uma empresa, ou um condomínio residencial que tem, sei lá quantos, aí tu precisa, com o seu CNPJ, tu precisa ter um contrato. Se você tem um CNPJ, todo cliente que tu pegar, até uma coisa que depois eu vou fazer uma aula sobre essa questão de quando a gente fecha clientes, níveis de cliente, um cliente que tu faz no boca a boca e um cliente que tu tem uma empresa, mas sempre tem que ter um contratinho formal, dizendo exatamente o que tu tem que fazer e eu vou deixar um modelo de contrato também, beleza? Então, entendidos nessa parte aqui, né? Que mesmo independente da ordem aqui da frase, ele vai entender o contexto que você que você tem aqui, que é manutenção de ar-condicionado, mas ele vai conseguir te trazer um público mais qualificado. Então, geralmente, é bom a gente começar campanhas com correspondência de frase, tá? Você vai achar ali, por exemplo, quando tu for um planejador, o planejador de palavra-chave vai te trazer sempre a correspondência ampla, ele não vai te trazer em frase. Mas aí você vai lá com a sua mãozinha e coloca aqui e coloca aqui, ou, né, vou mostrar isso aqui na ferramenta que é mais fácil, né? A gente tem duas formas de mudar. Ou você clica aqui no lápis se você já tiver campanhas ativas, você vem aqui, ó, tá vendo que ele dá 3 opções? Ele tá em ampla. Você vem aqui correspondência de frase, tá vendo que ele já incluiu as aspas aqui, ó? Você vai salvar. O que vai acontecer quando você começar com uma correspondência ampla e de frase exata, tá? O Google vai forçar você a usar, não vai te forçar, ele vai te encher o saco para você usar ampla. Não usa ampla, tá? Depois no finalzinho eu vou mostrar um exemplo de uma conta que eu só uso ampla, mas para esse cliente específico, essa conta ela tá muito bem otimizada. Não é porque fui eu que fiz, mas eu entendo muito bem o contexto do negócio dele e eu já fiz... Cara, eu tô com esse cliente há mais de 3 anos, então eu já entendo muito bem que ampla consegue fazer uma frente pra mim, que ele traz um cliente novo e ao mesmo tempo eu já consigo converter, porque é um negócio muito específico. Só que a minha lista de negativação, ela é extensa. Então todo dia eu entro e tenho que ficar fazendo negativações, porque como ele é uma empresa de projetores profissionais, a gente tem uma linha gigantesca de projetores que são projetores básicos, aqueles do Mercado Livre, da Shopee. E todo dia tem um projetor novo, descobri isso, cara. Todo dia tem um projetor novo, um novo modelo por 200, por 100, por 300.
E no meu cliente, o ticket mais baixo é 1.800, se eu não me engano. Então, destoa muito. Só que para ele funciona muito bem eu trabalhar correspondências amplas, tá? Só que é um caso à parte. E como eu disse, essa conta eu já trato ela há 3 anos. Então, é uma conta que tem um histórico muito grande. Então, eu consigo, analisando os dados das campanhas, eu consigo ter... Eu já bato o olho, já sei mais ou menos onde é que estão os problemas. E eu sempre trabalho eu trabalho poucas métricas, claro, eu olho todas as métricas, mas são algumas métricas específicas que eu só já bato o olho e já sei o que eu tenho que fazer. Isso com o tempo a gente vai tendo experiência e tal, e um dia eu posso gravar uma aula falando sobre isso. Só que isso vai ser uma questão muito do feeling de cada um, né? Da percepção de cada gestor de tráfego ou analista de mídia, depende muito de como você se reconhece como profissional, beleza? E aqui, né, tem os exemplos de que eu estava dizendo, né, de como aparece a manutenção de ar-condicionado residencial. Então ele vai ativar um anúncio para essa palavra-chave que a gente tem na campanha. Empresa de manutenção de ar-condicionado perto de mim, que foi o exemplo que eu dei. Então ele vai mostrar um anúncio para essa palavra-chave que a gente tem na nossa campanha. Serviço de manutenção de ar-condicionado split, ele vai mostrar um anúncio para essa palavra-chave que a gente setou, tá bom? Então fique tranquilo. Agora, se fosse manutenção de ar-condicionado automotivo, ele também vai mostrar. Então lembre-se, a gente tem que negativar o automotivo se o nosso negócio não é ar-condicionado automotivo, beleza? E às vezes até tu não faz a manutenção em split, tu não faz manutenção em ar-condicionado de janela, você não faz manutenção de ar-condicionado portátil, que é uma linha mais nova, se eu não me engano, dos ar-condicionados, né? Acho que não, ar-condicionados. Então você pode negativar portátil, por exemplo, porque aí você já evita que o teu cliente vai ter um clique inválido ali, tá bom? Ou às vezes você pode até falar, cliente, olha, que aí a percepção aí vai do feeling. Você fala, cliente, eu vejo que nas nossas campanhas tem muita gente que pesquisa por manutenção de ar-condicionado portátil. Cara, tu não consegue atender? Que aí você já abre uma frente de negócio nova pro teu cliente. Olha que interessante. Já aconteceu comigo em vários clientes já, de eu perceber ali através dos termos de pesquisa que alguns tipos de pesquisa dentro dos produtos e serviços que poderiam abrir uma frente nova para esse cliente, eles toparam, né, se mexeram lá, né, operacionalizaram aquela frente e deu certo. Né? Então vale também essa análise aí, que o nosso papel também é esse, é trazer novas ideias. Eu ia falar insights, mas ideias, né? Novas ideias para o cliente aplicar no negócio dele. Se é um cliente que tem abertura, se é um cliente que você fala e ele não dá tanta atenção, cara, entrega o teu básico, segue o teu rumo. Claro que é sempre bom a gente ter clientes que ouçam a gente, né? É muito importante a valorização do nosso trabalho também, beleza? Aqui eu já deixo escrito, né? Ideal para iniciantes e geração de leads qualificados, né? Então, sempre quando tu for trabalhar a campanha de lead, cara, quando for e-commerce, a Ampla, dependendo do que tu vende, ela funciona. Eu atendo uma rede gigante de farmácias aqui do estado de São Paulo, então para eles a Ampla é o que há. Agora, quando eu vou ofertar, por exemplo, um medicamento específico, eu não posso usar a Ampla, eu tenho que usar a frase, porque talvez esse medicamento ele abra a margem para farmácia popular, postinho, posto de saúde, UPA, UBS, enfim, né? Aqui que a gente chama, né, os postos de saúde tem esses nomes diferentes, não sei se na sua cidade é a mesma coisa. Mas tá vendo que ele abre margem para outras coisas que estão fora do que o meu cliente está ofertando. Então cada caso a gente vai avaliar de uma forma, tá? E aqui, ó, as vantagens básicas é o equilíbrio, aqui, opa, eu acabei saindo. É o equilíbrio aqui entre controle e o volume, que é o que eu tava dizendo, né? A gente consegue ter um volume bom, a gente consegue participar, né, de bons leilões ali, porque a gente tá falando pro Google que quando a gente tem um contexto na palavra-chave, o Google vai ser um pouco mais criterioso, mas a gente consegue participar de leilões mais competitivos e dependendo do nosso índice de qualidade, que é uma outra coisa que eu vou trazer mais pra frente, eu posso mostrar ele numa próxima aula, porque eu não deixei pronto, porque eu tenho que deixar isso bem especificado, né? Que o índice de qualidade é a relação da nossa palavra-chave com o nosso título do nosso anúncio e com a página para onde essa pessoa vai. Por exemplo, vamos abrir aqui, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo básico aqui. Ó, manutenção de ar-condicionado. Deixa eu fazer a pesquisa. Aí eu já passo para exato, tá? Eu prometi que essa aula ia ser rápida, mas eu tô demorando um pouquinho porque eu gosto de trazer tudo bem contextualizado. Limpeza de ar-condicionado. Eu não vou clicar no anúncio porque eu não quero gastar o clique de ninguém, tá? Porque isso aqui é muito importante. Eu vou pegar um anúncio orgânico. Manutenção de ar-condicionado. É orgânico essa parte. Posso clicar, não tem problema nenhum. Ó, tá vendo? O que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui só para explicar. A minha palavra-chave da minha campanha é manutenção de ar-condicionado. Eu achei um anunciante que fala exatamente o que eu pesquisei. Então as chances de eu clicar são de 0 a 10, 10. Cliquei aqui, manutenção de ar-condicionado. Legal. Quando eu caio aqui, ó, manutenção de ar-condicionado, serviço de manutenção de ar-condicionado. Aqui ele tem uma explicação básica, manutenção. Então aqui você pode ter certeza
que o índice de qualidade dessa palavra-chave aqui, que o Google mede de 0 a 10 e tendo 5 como a média, que tá legal, a parte de 5 para baixo é ruim, de 5 para cima é legal, tá? O índice de qualidade. Eu vou deixar na descrição um pouquinho explicando sobre o índice de qualidade, porque até eu gravar essa aula pode ser que demore um pouquinho. E é sempre bom a gente se atentar a isso, tá? Pode ser, tenho certeza que uma escala de 0 a 10, se ele tivesse fazendo, se essa Clima Frio tivesse fazendo um anúncio, essa palavra-chave aqui que eles compraram ia ter o índice 10-10. Então ia ser uma palavra. O que acontece? Quanto maior o índice de qualidade, a gente participa de melhores leilões e a gente paga menos do que os outros anunciantes que estão junto com a gente, tá? Então depois eu também preciso fazer. No material da rede de pesquisa eu tenho uma explicação disso que eu tô falando, tá bom? Lá fala um pouco sobre índice de qualidade também. Então é muito importante a gente se preocupar com isso, lembra? Manutenção de ar-condicionado. No teu título, teu anúncio precisa ter manutenção de ar-condicionado, as melhores ofertas, manutenção de ar-condicionado em SP, em BH, em SC, enfim, onde você tá, manutenção de ar-condicionado perto de mim. Você entende que para essa palavra-chave, manutenção de ar-condicionado, ela sempre aparece nos meus títulos, tá? Não fica colocando de qualquer forma, tu tem que criar uns títulos que a pessoa consiga ler e entender, tá? Tem que ter, não começo, meio e fim, mas tem que ter, sabe, tem que ter uma linearidade ali, né? Só manutenção de ar-condicionado no título 1, manutenção de ar-condicionado no título 2. A pessoa vai ver isso, fica esteticamente feio, o Google também vê, tá? Isso aí afeta muito a qualidade do teu anúncio. O anúncio não pode ser só uma coisa, tu coloca 10 títulos, manutenção de ar-condicionado com um caractere diferente e tal. Não dá pra fazer isso, mas é só pra dar um exemplo. Crie anúncios, títulos que sejam interessantes de serem vistos e que chamem a atenção da pessoa de clicar, tá? Igual eu dei um exemplo ali, que eu tava dando um exemplo do curso lá, que eles compraram a palavra-chave, mas eles focaram muito mais na questão de você... Deixa eu voltar aqui até para poder melhorar a explicação. Aqui, deixa eu ver qual que foi. Fluência em inglês em 8 meses. Aqui ele já tá falando dos benefícios. Ele já tá dizendo, olha, tu pode ter fluência em 8 meses e 5 aulas particulares na semana. Cara, para quem tá procurando aula de inglês online, isso aqui pode ser um chamariz muito grande com relação aos outros, que são mais diretos, né, relacionados a essa pesquisa aqui, tá? Então também sempre pense nisso. Isso é copywriting, tá? Tu consegue ver 5, 6 aulinhas no YouTube, tu já consegue entender. Não vou dizer que tu vai aprender, não vou prometer nada. Eu por trabalhar com isso há muito tempo, então pra mim hoje é mais prático. Mas você consegue entender isso mais prático. E também tem aqui, isso tá fora de palavra-chave, mas tem a biblioteca do anunciante Google Ads. Eu vou escrever errado porque eu quero mostrar isso bem rápido. Ads Transparency Center, você consegue ver anúncios de todas as empresas que estão anunciando no Google, então aqui tu consegue ver um concorrente seu e ver como eles fazem trabalham os títulos e as descrições dos anúncios deles, tá? Não copie, mas você pode entender mais ou menos a sacada que os seus concorrentes estão usando, tá? Depois eu gravo vídeos rápidos sobre macetes para o Google Ads, que eu vou trazer essas ferramentas. Eu vou focar mais em ferramentas onde pode agilizar o teu processo e depois uma com o ChatGPT, porque o ChatGPT ele faz isso muito bem hoje, tá bom? Use IA, tá? Claro, não escreva 100% do jeito que ele traz, mas use muito. A IA ajuda bastante a gente no nosso dia a dia. E para fechar aqui, ó, vamos para o exemplo de correspondência exata, tá? Ele já diz, né, exatamente o que é, né? Exatamente. Ele exibe o anúncio apenas por buscas iguais ou muito próximas. Antigamente, ele não deixava passar essas muito próximas, tá? Era exatamente assim. Se eu coloquei conserto de notebook, se aparecesse aqui, sei lá, conserto de notebook Dell, conserto de notebook Apple, ele não mostrava o anúncio. Ele só mostrava o anúncio quando aparecia exatamente dessa forma aqui. Mas e se vir notebook reparo? Ele não vai mostrar. Reparo de notebook, ele não vai exibir o anúncio. Ele exibe o anúncio exatamente quando for conserto de notebook. Fora isso, ele não mostra nada. Hoje, ele já até considera aquilo que eu estava falando para correspondência de frase, o contexto, mas ele não deixa passar muito, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Olha quais são os exemplos que hoje acontecem, que ele deixa passar, tá bom? Concerto de notebook, ele vai exibir o anúncio para essa palavra-chave. Concerto de notebook, aqui é concerto de música clássica, né? Uma apresentação. Mas o Google entende que a pessoa pesquisou errado, porque ele vai falar concerto, ele vai, tipo, vamos brincar. Ele vai pensar concerto de música, mas não, é concerto de notebook. Então ele, então a pessoa escreveu errado. Mas ele vai exibir o anúncio para essa pessoa, porque ele é um erro de ortografia. Cara, isso acontece, todo mundo erra, tá? Até o professor Pasquale deve errar pra caramba em algumas questões de escrever, porque... Enfim, nós somos humanos e isso é o que nos torna diferentes, né? De outros animais, outros seres. Tá? A gente tem a questão de errar. Concerto Notebooks, ele vai mostrar o teu anúncio, tá? Como eu disse antigamente, esses daqui, ó, não mostrariam um anúncio na Exata, tá bom? Ele não mostrava.
Hoje ele já mostra. Se eu não me engano, eu posso estar dizendo errado, tá? Mas se eu não me engano, isso aqui mudou ano passado, foi mais ou menos ali pra maio. Eu posso estar enganado, você pode ver em outro lugar e falar, isso não. Se falam que sempre foi assim, não, isso não sempre foi assim. Mas não tem muito tempo que isso mudou, tá? Mas você vê que ele pega variações, por exemplo, no plural e erros ortográficos. Então essa é a grande mudança para a correspondência de frase exata, mas como eu disse, se aqui tiver reparo de notebook, ele não vai mostrar teu anúncio. Conserto de notebook Dell, conserto de notebook SP, conserto de notebook perto de mim, ele não vai mostrar teu anúncio se essa for a palavra-chave exata que você colocar, tá? E aí para mudar para exata, é igual eu mostrei aqui para correspondência de palavra-chave, correspondência de frase, tá? Você pode clicar no lapisinho e mudar aqui, tá bom? Ou você pode vir aqui do lado aqui, ó, tá vendo, ó? Você só vai clicar aqui, ó, aparece uma abinha aqui, ó, você clica aqui em cima, exata, ele vai mudar, ó. Pum, exata. O que acontece quando a gente muda, quando a gente sai de ampla ou de frase para exata? O volume diminui, tá? Então, o que você tem que entender aqui, exata, o foco dela é quando você sabe muito bem, quando você tem já uma ideia de quais são as palavras, as palavras-chave que trazem conversão para você. Então, por isso que na escala de por qual eu começo, eu sempre indico correspondência de frase. Correspondência de frase vai te gerar um volume de pesquisas, né? Que depois você vem nessa aba aqui, ó. Vou te mostrar aqui do lado. A aba de termos de pesquisa, eu não vou ter termos de pesquisa porque essa campanha não está rodando, mas aqui ele vai te mostrar quais são as pesquisas que as pessoas fazem que estão ativando os seus anúncios, né, relacionados às suas palavras-chave aqui, tá bom? E aí você vai vendo ali, olha, eu para esse exemplo aqui, eu vejo que sapato social masculino é preto. Eu tenho sapato social preto, eu tenho sapato social masculino marrom, mas não tenho sapato social masculino preto. Mas eu percebo que essa busca sempre me traz conversão. Então eu vou pegar essa palavra-chave, né? Vamos supor que aqui era preto, né? E eu vou mudar ela pra... Vamos supor que aqui ela tá em ampla. Aí eu faço uma escalinha, eu vou pra frase. E aí frase, eu tô contextualizando, eu tô sendo muito mais específico pro Google no que eu tô querendo em relação à ampla, tá? E aí depois de uns 30 dias mais ou menos, eu vou avaliar, vou clicar aqui nessa palavra, não tem métrica. Eu vou vir aqui, clicar em termos de pesquisa e ver quais foram as variações que trouxeram conversão. Se eu perceber que as pessoas estão exatamente pesquisando sapato masculino preto, no meu exemplo é preto, mas pode ser marrom, e sempre converte, cara, então o que eu faço? Eu mudo essa palavra-chave, né, para correspondência exata, porque eu sei que as pessoas pesquisam exatamente por sapato masculino, sapato social masculino marrom, e elas entram no meu site, ou elas fazem uma compra, que depois a gente consegue ver isso aqui nas métricas. Então, exata vai me trazer sempre bons resultados. Não vai ser uma palavra que vai ter muito volume. Volume é o quê? A gente não vai ter muitas impressões, mas sempre que a gente tiver impressões e cliques, a gente sabe que a gente está muito propenso a ter resultado, que é o que a gente precisa levar para o cliente. Então, exata é quando você tem mais ou menos a certeza de como as pessoas pesquisam, tanto por análise de campanhas, quanto por... Às vezes tem cliente que tem empresas que ligam, o cara fala assim, ah, cara, você pode pedir pro atendente do seu cliente, às vezes é uma clínica odontológica. Como é que você pesquisou? Achou isso por onde? Ah, achei no Google. Como é que você pesquisou? O atendente pode perguntar isso. Ah, eu pesquisei por dentista perto de mim. Ou dentista mais próximo. Aí você, pô, se você vê que, sei lá, de 10, 5 pessoas responderam mais ou menos isso, pode ser uma correspondência exata que tu pode trazer para tua campanha. Então você vê que não é só no Google Ads, às vezes ali é no tete a tete, na engenharia social que a gente descobre quais são as melhores palavras-chave para a gente segmentar nas nossas campanhas. Então por isso que aqui eu falei aquela hora, é muito importante que você, o analista, o gestor, ou você que contrata alguém, tenha uma boa relação com o profissional, né? Vocês precisam conversar sempre e para ir otimizando. E até o que acontece muitas vezes é a gente ser contratado, ou às vezes contratar e a gente já esperar um resultado muito rápido. Cara, isso aqui é um trabalho de formiguinha. Eu sei que, falando pra você que é empresário, cara, eu sei que é o teu dinheiro que tá indo, mas tudo é investimento. Não é porque não tá trazendo resultado que não tá trazendo investimento, porque a gente tem que pensar primeiro em posicionamento. A tua empresa, ela precisa aparecer nos resultados para as pessoas irem conhecendo. E aí você pode fazer campanhas de display, depois de um tempo campanhas de remarketing, campanhas no YouTube, a Performance Max, que é um tipo de campanha que ela abrange todos os canais do Google hoje que a gente tem, mas é mais para frente que você ativa, né, quando você já tem mais histórico. Então é muito importante você entender que é um trabalho, é uma construção a longo prazo. Se você nunca anunciou, ou se você, analista, acabou de assumir a gestão de uma conta, sempre tenha em mente que é de 1 a 3 meses para você começar a trazer um resultado satisfatório ou melhorar de fato os resultados que as outras campanhas estavam tendo, se for o caso de uma conta que já tem um histórico, que já está rodando o anúncio continuamente, tá? De 1 a 3 meses, beleza? Aí já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia. Então, a exata, ela não tem muito o que falar, né? Eu já trouxe aqui as questões, né?
E aqui, ó, quando usar campanhas maduras e termos que já convertem. Foi exatamente o que eu expliquei. Quando você sabe as palavras-chave que já trazem conversão, aí aquilo que eu falei, mas então cria um conjunto de anúncio ou é uma dúvida que eu sei que vai acontecer. Eu faço igual tá aqui, ó. Aqui tem ampla, tem exata e tem frase. Eu posso trabalhar desse jeito num conjunto de anúncio? Pode. É ideal? Não. O ideal é você ter campanhas de pesquisa por correspondência, porque você vai dedicar uma verba específica diária para um tipo de palavra-chave. Então, ó, eu tenho 3 campanhas que falam de sapato social. Só que aí você vai entendendo com o tempo que, por exemplo, para uma ampla, você está focando num público que ainda não está pesquisando tanto por isso. Então, você está mostrando para várias pessoas para gerar interesse nelas. Uma correspondência, uma campanha de correspondência de palavra-chave, de correspondência de frase, ela já tá para pessoas que estão considerando comprar um sapato social, só estão considerando algumas questões de oferta, frete e coisas afins, ou se é para lead, para manutenção de ar-condicionado, a pessoa que está cotando uma empresa que seja mais próximo dela, que está cotando o preço também, ou que está ali, ela está entrando em contato com as empresas para fazer uma cotação, vamos dizer assim. E exata é quando exatamente a pessoa já sabe o que ela quer, ela não está tão preocupada com o valor, ou ela já sabe, ela já tem a média de mercado do valor que ela vai pagar pelo serviço e ela já quer fechar negócio. Então ela vai ligar, claro, vai barganhar um pouquinho, mas ela já vai fechar negócio contigo. Ou no meu caso, no exemplo aqui do sapato, ela já quer comprar um sapato social masculino marrom. Ela já sabe que ela quer esse sapato, ela já viu meu anúncio antes e então ela já vai entrar e já vai fazer a compra. Beleza? Então a gente tem mais ou menos essas camadas aí. Então, reforçando, você pode trabalhar as 3 correspondências num conjunto só, mas o ideal é trabalhar cada campanha com a sua correspondência, mesmo que seja o mesmo tema, o mesmo serviço, tá? Só que vai chegar um momento que não vai fazer sentido você ter correspondência ampla. Vai ter momento que você não vai fazer sentido você ter correspondência de frase, só ter uma campanha de correspondência exata, porque você sabe que aqueles termos vendem exatamente. Aí tu pega a verba das outras duas e põe nessa única campanha, porque você vai ter muito mais fôlego diário para mostrar anúncio. Só que se você tem uma verba muito enxuta, né, uma verba muito, muito baixa, de 500, R$1.000 por dia, 1.200, que é uma verba ok, mas né, dependendo do mercado que você tá, é um pouco abaixo. Aí comece com frase, mantenha a frase, depois quando você já tiver um bom histórico, cara, trabalha ali de 3 a 6 meses, aí você considera trabalhar exato. Eu tô dando um exemplo da minha experiência, pode ser que você veja outras pessoas falando diferente, vai de cada um, beleza? Mas eu tô dando mais ou menos, só para não deixar em aberto, aí a pessoa fala, tá, mas quando que eu posso mudar, quanto tempo leva, eu trabalho mais ou menos assim. E uma última coisa que eu não disse, tá, quando a gente trabalha, sempre olha aquela aba de termos de pesquisa, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui, termos de pesquisa, vai aparecer uma porrada de palavras-chave. Aqui eu não vou abrir agora uma conta de um cliente meu, porque eu tenho que preparar aqui bonitinho para não aparecer as informações e eu acabei não deixando isso pronto. Mas todo dia, para meia hora do teu dia e analisa o dia anterior. Tu vem aqui, vamos supor, eu vou colocar este mês aqui para ficar mais fácil. Aí eu vou olhar o dia anterior, vou olhar ontem foi dia 11, ontem foi domingo, vamos supor que rodou campanha ontem, tá? Aí eu venho e pego os termos de pesquisa do meu conjunto de anúncios, tá? Venho aqui, vejo os resultados de ontem e coloco aqui termos de pesquisa e dou uma olhadinha. Vamos supor que a gente está nessa aba de termos de pesquisa, tá? Eu vou mudar aqui só para poder selecionar. Faz de conta que a gente está na aba de termos de pesquisa. Aí vamos supor, essa palavra-chave aqui teve um custo muito alto, teve clique, mas não converteu. Cara, e tá meio fora do que eu quero. Você vai selecionando elas, vamos supor que essas daqui estão fora. Você vai colocá-las aqui. E só que quando a gente está na aba de termos de pesquisa, abre a opção da gente negativar, que ele não vai dar a opção de negativar. Aí vai ter uma opção de você negativar, você negativa elas, e elas vão vir aqui pra cá e pronto. Então você tem um trabalho diário de estar sempre verificando as palavras-chave, né? Tanto em frase quanto em ampla e em correspondência de frase, você tem esse trabalhinho aqui diário de fazer isso. Depois de um tempo, isso vai ser de 7 em 7 dias, tá? Você não precisa ficar todo dia fazendo isso. Mas no primeiro mês, se você está trabalhando com ampla, eu recomendo muito que você olhe todo dia o que aconteceu no dia anterior, pega 20 minutinhos, meia horinha sua, olha lá, negativo que tem que negativar, se tiver termo que você falou, nossa, a palavra-chave aqui é legal, aí você pega, seleciona ela e adiciona no seu conjunto de anúncios, tá bom? Depois eu vou mais pra frente quando eu for fazer sobre macetes, eu vou pegar uma campanha e vou otimizar ela, pra gente dar uma olhadinha do jeito que eu faço, tá? Tem gente que faz diferente, tem gente que usa planilha, tem gente que usa outras plataformas externas e isso vai, né, do feeling, né, da forma como a pessoa trabalha ali no dia a dia, tá bom? E aqui, né, só pra gente fechar, né, eu já fiz a sinalização, né, que usando o exata, ele pode limitar o volume de acesso, então a gente vai ter menos impressões, mas as impressões são mais qualificadas e são mais próximas da gente gerar uma conversão, beleza?
E aqui são as negativas, né? Só para eu passar por elas pra gente fechar aqui, porque já deu um tempão. Elas impedem que os anúncios apareçam para buscas indesejadas, que foi aquilo que eu trouxe. O exemplo aqui, grátis, por exemplo, né? Tem igual, deu o exemplo da aula de inglês online grátis. Se você colocar lá, você vai ver que vai ter vídeo do YouTube. Tem escolas de inglês ou profissionais que oferecem uma aula grátis, por exemplo, de teste. Se o teu cliente faz isso, eu ainda não usaria, tá? Eu usaria isso no título do anúncio. Uma aula experimental gratuita, alguma coisa assim, beleza? É grátis, barato, como fazer, às vezes aparece igual de manutenção, por exemplo. Como fazer manutenção de ar-condicionado. Eu não quero ensinar, eu quero vender o meu serviço, que esse é o meu trabalho. Então, eu vou negativar como fazer, porque toda vez que alguém precisar como fazer manutenção de ar-condicionado, que pode ativar o meu anúncio, se não tiver negativado, eu não vou mostrar o anúncio se eu negativar como fazer, tá? Tutorial, vaga, nossa, a vaga eu acho que é obrigatório. Salário, dependendo, emprego também é meio que obrigatório, né? E aqui no final, ó, elas protegem o orçamento, opa, tá toda hora trazendo aqui, ó. Vou trazer aqui embaixo, aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, elas protegem o orçamento e aumentam a qualidade dos cliques. Exatamente isso, né? Que tanto trabalhar com correspondências corretas, quanto a gente negativar o que está fora do contexto do negócio do nosso cliente, ou do serviço, do produto e serviço. Negócio, quando eu falo negócio, eu estou falando empresa, produto, serviço e afins, beleza? E para o resumo final, ó, a Ampla, ela traz um maior alcance, menos controle, porque o Google vai testar muita coisa, ele vai trazer um volume grande de pesquisas para a gente, né, de impressões, na verdade, né? Então a gente usa com cuidado. Frase, melhor opção para iniciantes, então melhor opção para a gente iniciar as campanhas é a correspondência de frase. E a exata proporciona um maior controle, só que a gente tem menos volume, só que eu deveria até ter colocado aqui. Ela tende a trazer mais resultados, só que para a gente trabalhar com exata, a gente precisa ter histórico na conta. Porque também assim, às vezes você tem uma lista de palavras-chave que o cliente fala, cara, as pessoas pesquisam exatamente sobre isso e trazem isso. Tem ferramentas que fazem isso. Na aula de macetes eu vou mostrar o SEMrush, o Ubersuggest também é muito bom, a própria barra de pesquisa do Google a gente estava fazendo ali, ele traz já algumas pesquisas mais quentes, e o planejador de palavras-chave do Google também faz isso, então a gente tem 4 lugares depois para poder explorar. Mas assim, se a conta não tem histórico de conversão, talvez o teu custo como exata pode ser muito alto. Eu tô dizendo que pode ser porque assim, não é uma exata, no sentido assim, isso não é uma regra. Né? Pode ser que você começando com exata, tu já tenha resultado, e pode ser que você não tenha. Na minha experiência, correspondência ampla e, na verdade, correspondência ampla em alguns casos, mas a grande maioria, correspondências de frase, me trouxeram resultados mais rápidos. Eu consegui analisar e trazer as melhores palavras-chave e fazer a escala da frase para correspondência exata num espaço de tempo menor. Por isso que eu falei que eu tenho essa janela de 3 meses que eu coloco para mim mesmo, que aí eu consigo fazer esse trabalho. Claro que tem casos que não acontecem assim, mas geralmente, na média aqui que eu analiso da minha performance de trabalho, é assim que acontece. Belezinha? Eu vou deixar esse material aí pra vocês, tá? Vou deixar ele dessa forma, desculpa, a diagramação tá péssima, mas eu quero ser o mais objetivo possível, porque se eu enfeitar muito pode distrair. Eu tenho TDAH, então quanto mais distrações numa tela, eu tenho tendência a ficar focado naquilo e esquecer o que eu tenho que me concentrar, né? E eu deixo essa explicação bem breve. Cara, teve alguma dúvida, eu já disse, deixa no comentário ou copia. Cara, vê assim, pô, eu tô com uma dúvida aqui. Copia o textinho que tá aqui, joga no chat GPT e pede pra ele explicar, pra ele te dar exemplos. E aí você fala, meu cliente trabalha com negócio X, me indique como eu poderia melhorar, como eu poderia melhorar a correspondência de frase das minhas palavras-chave para esse negócio. Ele vai te ajudar ali a montar, vai te dar ideias, como eu disse, não copie o que ele te traz, mas usa ele para ser o seu parceiro de trabalho, porque ele vai fazer um trabalho bem legal e vai te ajudar bastante ali, quando você não tem ninguém para perguntar diretamente, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Lembrando, deixa o seu comentário, se inscreve, se for pertinente para você, me ajuda bastante a mostrar para mais pessoas. E eu também vou deixar o link desse material também e um link explicando sobre termos de pesquisa ali, para ficar mais certinho para vocês aí, tá bom? Belezinha, eu espero muito de coração que isso ajude vocês. Tamo junto, até mais. Bom início de ano, tchau, tchau.